Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, espero que agora a gente realmente esteja retornando à nossa programação normal. Junho acabou, chegou julho, com ele muitas resoluções da minha vida vieram, eu consegui trocar de faixa no Kung Fu, me apresentei na dança, resolvi o problema da minha viagem, eu tirei 4º lugar na minha competição de Kung Fu, então enfim. As coisas começaram a se organizar na minha vida, o segundo semestre chegou, geralmente o segundo semestre acaba sendo um pouquinho mais tranquilo pra mim, e enfim, eu vou viajar em outubro, mas não se preocupem, eu vou deixar episódios pré-gravados de contos pra gente não ficar sem essas semanas, então provavelmente essas foram as últimas semanas mesmo que eu fiquei muito fora do livro, tá? Então vamos ter fé de que agora eu engrenei. E por que eu acho que agora eu engrenei? Porque assim, vou contar pra vocês, antes de revelar qual é o livro de hoje, embora vocês provavelmente já saibam pelo título do episódio, eu vou explicar mais ou menos como eu fui parar com esse livro, assim. Quando eu li o livro da outra semana, que era o Nascida em 1982, eu tava naquela fase que eu não tava conseguindo ler, e aí muito cansada, com muito problema, resolvendo muita coisa, só tinha vontade de chegar em casa e dormir. E aí, quando eu li aquele livro, foi um livro que eu terminei de ler porque foi rapidinho, mas foi um livro que me deu muito gatilho, né? Um livro que é pesado, né? Aí eu falei assim, putz, e agora? O que eu vou ler? Aí eu peguei o Processo pra ler, do Kafka, e aí eu comecei a ler e falei assim, mano, não vai dar, eu não tô na vibe, assim. E eu acho que é importante a gente entender, às vezes, isso. Que o que acontece é que a gente precisa, obviamente, continuar o hábito de leitura, né? A leitura é um hábito e a gente tem que encontrar esse hábito, mas a gente precisa ter prazer nesse hábito também, né? E eu não tava na vibe, eu não queria ler aquele tipo de livro, que são livros muito bons, são livros muito incríveis, mas são livros que não estavam casando com o meu estado de espírito naquele momento. E aí eu falei assim, larguei o Processo, vou até retomar agora, tentei ouvir audiobook, também não consegui. Tentei uma coisa que eu sempre falo que eu não trago aqui, porque é muito complicado, que é história em quadrinhos. Eu peguei uma história em quadrinhos chamada Lorem Olympus pra ler. Eu comprei o volume primeiro encadernado, né, que eu vou levar pra Nova York me comprar autografarem. Aí eu falei assim, vou tentar, só que aí eu me peguei, eu li tudo, óbvio, mas eu me peguei tentando assim, como é que eu vou traduzir pro ouvinte a arte que eu tô vendo aqui? É uma coisa muito visual, aí eu também abandonei a ideia de fazer um programa daquilo. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, não é possível que mais uma semana eu não vou entregar nenhum episódio, porque eu simplesmente não tô conseguindo me conectar com nenhum livro. E aí eu precisava, sabe, espairecer um pouco a leitura, dar uma refrescada na leitura. E aí eu lembrei da minha grande professora da FICAP, a Ju Fortarel, que ela falava, acho que eu já contei essa história aqui, ela falava que ela adorava novela mexicana, especialmente Marimar, Maria Mercedes, as novelas da Thalia. E aí a gente ficava assim, nossa, professora, como assim? Você gosta desse tipo de história e tal? E ela falava assim, gente, eu passo os meus dias inteiros falando sobre Guimarães Rosa e Camões. Eu quero chegar em casa, eu quero curtir uma narrativa simples. Eu quero uma coisa divertida. E ela encontrava isso nas novelas mexicanas. E aí eu falei assim, acho que eu vou ler alguma coisa mais light, uma coisa leve. Como vocês sabem, eu não tenho uma biblioteca cheia de YA. Não tenho essa biblioteca em casa. Eu falei assim, gente, eu preciso encontrar uma coisa leve, tranquila, e que dê pra eu ler assim, sabe? Sabe aquela leiturinha gostosinha e extremamente despretensiosa? Aí tava rolando Tundum, da Netflix aqui no Brasil, tá? Minhas amigas foram, viram o Henry Cavill, tiraram foto com o Chris Hemsworth e tal. E aí quem veio foi a Nicola Coughlan, que é uma atriz que faz um seriado que acho que eu já citei aqui um tempo atrás, chamado Bridgerton. E esse seriado é baseado numa série de romances que se passa no período regencial. Para quem não lembra, o período regencial é o período que o rei George III, que é o rei lá que, entre outras coisas, perdeu os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos declararam independência durante o reinado dele. Ele tem problemas de ordem mental, de ordem de saúde mental, e ele é afastado do trono.
E o trono fica sendo exercido pelo filho dele mais velho, que acho que vai ser o Jorge IV, se eu não me engano, não vou lembrar o nome do filho. Mas esse período de regência do príncipe de Gales é chamado de período regencial. E quem descreve no período regencial é a Jane Austen, né? Ela é considerada, né, uma das grandes autoras do período regencial. Aí eu lembrei que eu gostava muito da Nicola, porque eu assisti há muito tempo atrás o seriado. Muito tempo atrás, mentira, faz tipo, 6 meses, porque eu já assisti esse seriado 2 vezes. Um seriado na Netflix chamado Derry Girls, que ela faz parte, ela é uma das meninas, que conta a história de um grupo de garotas na década de 80, irlandesas, durante o período lá daquela confusão de protestantes versus católicos, ingleses versus irlandeses e o IRA e tal. E esse seriado é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, é muito bom. Se você gosta de seriado engraçado, gosta de comédia, mas não comédia sitcom, tá? Comédia mesmo, assista Derry Girls no Netflix. E aí eu gosto, enfim, aí eu conheci a Nicola de lá, gosto muito da personagem dela lá, acho ela uma puta atriz. Aí eu falei assim, vamos dar uma chance aos Bridgerton. Só que eu lembrei que eu assisti um episódio desse seriado há muitos anos atrás. Acho que quando saiu a primeira temporada. E eu achei o primeiro episódio, que foi também o único que eu assisti, uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. Eu achei, assim, horrendo. E o que me pega muito foi a pesquisa histórica, que é nula. É nula, gente, é nula. E eles lembram que estão no período regencial, assim, por um acaso. Nossa, é horrendo, assim. E eu não sei vocês, mas eu sou bem chatinha e, inclusive, eu consumo, né, vídeos de historiadoras de moda. Tem muita menina que faz, muita historiadora de moda que faz vídeos analisando roupas de seriados e minisséries e filmes de época para saber se se tem uma curiosidade ali. E uma das coisas que super me incomodou nesse seriado foi isso, a falta total de curiosidade histórica, principalmente numa das coisas que é mais emblemática do período regencial, que são as roupas e cabelos, né? Mas enfim. Aí eu falei assim, será que eu leio? Pô, mas são sei lá quantos mil livros, eu detesto seriado. Enfim, tava tudo caminhando para eu não ler, e a única coisa que tava caminhando para eu ler era a Nicola. E eu falei assim, eu gosto da Nicola, queria conhecer esse personagem dela e tal. Aí eu fui pro Twitter, eu falei assim, Twitter, e aí, o que vocês acham desses livros? E aí eu encontrei umas pessoas super legais no Twitter, que eles me falaram assim, olha, é uma leitura super leve, é uma leitura rapidinha, é um livro super gostoso. A personagem, que é Penélope, que é a personagem que a Nicola faz no seriado, é uma das melhores personagens dessa série, tanto de livros quanto do seriado na TV. E eu acho que você devia ler até porque o volume que é Aí eles me explicaram, né, que cada volume é dedicado a um irmão. A gente já vai conversar sobre isso. E aí que o volume dela, que é o 4º volume da série, você não precisa ter lido os outros. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, talvez seja a leitura que eu preciso. Uma leitura leve, tranquila, um rom-comzinho. Pra quem não sabe, rom-com é a junção de 2 palavras, que é romantic comedy, né, que é uma comédia romântica. Ledo engano, esse livro não é uma comédia romântica. Mas na minha cabeça era uma comédia romântica. Será que eu leio? Será que eu não leio? Aí eu tava conversando com a minha amiga Stephanie, que, por sinal, já resenhamos o livro da Stephanie aqui, A Magia que Vem de Dentro. E aí ela falou assim, Lívia, lê, porque se você tá precisando de uma pausa nos livros mais densos, você só quer uma coisinha pra sair lá do enjoo literário, da abstinência literária, lê que vai dar tudo certo. E foi o que eu fiz, eu acabei baixando o livro pelo Kindle. E, cara, vou ser muito sincera, eu gostei muito mais desse livro do que eu achava que eu ia gostar. Mas calma que a gente tem toda uma análise pra chegar aí, tá bom? Vamos primeiro conversar sobre a autora, que o nome dela é Julia Quinn. Na verdade, o nome dela é Julie Pottinger. Julia Quinn é o pseudônimo. Nascida nos Estados Unidos em 1970, é uma romancista americana, graduada em Harvard em História da Arte, que pela minha parca experiência, a História da Arte para os americanos é tipo administração para o brasileiro. Quem não sabe o que é, faz História da Arte. Então, mais ou menos isso. Depois ela saiu de lá, foi fazer 2 anos de medicina, porque não tem tudo a ver. E aí, durante a faculdade de medicina dela, ela acabou, sempre gostou muito de ler, né? Sempre escreveu um pouquinho. E acabou, então, realmente se dedicando a escrever romances para passar o tempo e tal.
E ela escolheu especificamente o período regencial, e ela mesmo chama os livros dela de light-hearted, que seria uma coisa assim, despretensiosos, engraçadinhos, feitos para dar uma relaxada. O que eu acho que realmente é esse livro, ele é isso. É um livro despretensioso, é um livro engraçadinho, é um livro que, se você tá numa fase que você só quer continuar seu hábito lendo alguma coisa tranquila, é para você esse livro. Foi assim que funcionou para mim. Ela também acabou largando a escola de medicina e se dedicando totalmente aos romances. Ela foi parar na lista de best-sellers do New York Times, esses livros dela. E hoje em dia, ela é casada e tem 2 filhos e mora em Seattle. Ela se considera uma feminista e fala que ela tenta criar os personagens femininos dela bem redondos, assim, com muitas camadas. E eu acho que, particularmente nesse livro, mais uma vez, não li os outros para comparar, eu acho que nesse livro ela conseguiu isso. O personagem da Penélope é um personagem muito, muito querido, muito bacana de ler. Você se sente relacionado com esse personagem, você compra os conflitos muito facilmente. Conflitos até que eu acho que um pouco modernos, mas ainda assim achei muito, muito interessante. Funciona para a proposta, aquela que não sabe mais falar. E uma menina do Twitter, ela definiu para mim esse livro de uma maneira tão maravilhosa que ela usou a frase do filme da Barbie para definir esse livro, que é: ela é Penélope, ele é apenas Colin. Basicamente é isso, porque o filme da Barbie, ela she's Barbie, he's just Ken. Exatamente, é isso que eu sinto com esse livro. Esse livro é sobre a protagonista feminina e ela é uma excelente protagonista, tá bom? Enfim, vamos ao livro, especificamente 12 minutos já, mas vamos ao livro. E aí, antes de entrar nos spoilers, porque obviamente eu vou dar spoiler desse livro, não vejo motivos para não dar, mas em respeito às pessoas que ainda não leram e que querem acompanhar lá no seriado, eu vou dar sinopse, fazer alguns comentários e depois a gente entra realmente na análise com spoilers, tá bom? O nome desse livro, em português, é The Bridgertons, volume 4, O Segredo de Colin Bridgerton. Eu não gosto desse título. O título em inglês eu acho muito mais interessante, que é Romance Mr. Bridgerton. Por quê? Porque esse rapaz, o Colin, ele não é o principal da história. Esse rapaz, o Colin, ele não tem um grande segredo. Quem tem o grande segredo é a Penélope. A protagonista da história é a Penélope. E embora a narrativa desse livro seja feita em terceira pessoa, a história ainda assim é contada pelo ponto de vista da Penélope. As impressões que o narrador vai dar pro leitor são impressões que o narrador, que é onisciente e onipresente, capta pelo olhar da Penélope. O livro, no começo, vai contar a história de quando essa menina, com 17 anos... Só uma adenda antes da gente entrar realmente na sinopse. Se você não conhece esses livros, entenda. Nós estamos falando de pessoas ricas, brancas, inglesas, tá bom? Ah, mas no seriado tem... Tá, mas no livro é todo mundo rico, branco, inglês. Ponto. Então, não temos aqui problemas sociais, econômicos. Nós temos aqui pessoas ricas, tá? E da aristocracia. Então, tenham isso em mente. Então, vai começar com essa menina de 17 anos que mora com a mãe e com as irmãs numa casa. Ela é vizinha dessa outra família que é muito, muito incrível, que todo mundo ama, que é uma família fantástica, riquíssimas, e todos são lindos, e todos são inteligentes, que são o tal dos Bridgerton. E ela se apaixona pelo um dos irmãos, que acho que é o terceiro irmão, que é o Colin. Aliás, eu acho máximo porque eles são tão incríveis, mas eles são mega bregas. Porque, por exemplo, eu acho muito brega, uma coisa assim, tem na minha família, tá? Então eu tô falando por conhecimento de causa. Essa coisa de nomes com uma letra, ou nomes com abecedário. Na minha família tem muito isso. Minha família, tipo, todo mundo com L, todo mundo com W, todo mundo com S... e os Bridgerton são a mesma coisa, só que são 8 filhos, então cada filho tem uma letra do alfabeto. Então tem Anthony, Bernard, Colin, Daphne, Heloise, e assim vai, né? Assim vai. Acho fofo, acho brega. Enfim. E aí ela se apaixona perdidamente, só que a Penélope, ela é um patinho feio. Ela é uma menina, é gordinha, isso eu acho muito legal. Ela é gordinha, a mãe não presta muita atenção nela, existe toda aquela coisa
para o casamento, que a mulher inglesa precisa se casar, porque já conversamos sobre isso aqui, por sinal, no episódio da Jane Austen, que as mulheres naquela época não herdavam, elas não tinham direito à herança, então era necessário casar, porque tudo que era delas, assim que o pai morresse, iria passar para um parente masculino, próximo parente masculino, e às vezes era um primo distante, alguma coisa desse tipo. Então, o casamento para a mulher inglesa, ele é, acima de tudo, uma forma de sobrevivência. Então, existe essa coisa de casar. O período regencial é um período em que a gente é marcado pela atuação da Rainha Charlotte, que é a rainha do rei George III, que até a Netflix também lançou aqui um seriado baseado. Mas eu assisti esse seriado. Esse seriado é legalzinho. Ele tem uma coisa meio CW, sabe? Que é uma coisa meio mambembe. O palácio, ele tem, tipo, sei lá, 4 cômodos. E o jardim é um quintalzinho de 3x3. Mas eu achei bacana porque o casal principal tem muita química. Mas, enfim, é muito despretensioso. Se eu fosse você e você quisesse assistir algo especificamente sobre o rei George III e a rainha Charlotte, eu te recomendo um filme antigo, se eu não me engano, acho que é da década de 90, chamado As Loucuras do Rei George, que é muito bom. E quem faz a Rainha Charlotte é ninguém mais, ninguém menos que Helen Mirren, tá? Então, assim, quer realmente ver alguma coisa muito boa sobre a Rainha Charlotte e o Rei George III, assista As Loucuras do Rei George. E essa rainha, ela tinha essa coisa de fazer bailes de debutante, ela que meio que cria isso, né? Aliás, a gente importa muita coisa dos ingleses, né? O baile de debutante foi coisa inglesa, essa coisa de casar de branco, quem inventou foi a Rainha Vitória. Então, a gente acaba importando muita coisa dos Estados Unidos, da Inglaterra, principalmente da nobreza inglesa. E aí, a pobre da Penélope, que é uma menina fora do padrão, ela é obrigada a se apresentar nesse baile de debutantes. E ela sofre bullying, a mãe não... Enfim, ela é o Harry Potter, cara. É isso, tá ligado? Ela é o Harry Potter. Só que mais velha, em vez de estar morando ali embaixo da escadaria dos tios, ela tá ali morando com a mãe, mas tá sofrendo, ninguém tá prestando atenção nela e tal. E aí ela se apaixona, ela é muito amiga da Heloise, que é a irmã mais nova do Colin, ela se apaixona perdidamente por Colin. E o Colin, ela fala que esse cara lindo e com um sorriso maravilhoso e com olhos verdes e que tudo ele resolve no sorriso. Mas é muito engraçado, porque, gente, eu sou uma mulher de 37 anos, já falei isso aqui, tô caminhando pros 38. Eu escuto essa moça falar, e aí eu vou ler o livro, e tudo que eu fico é, gente, o Colin só é branco. O Colin, ele só é branco. Ele é um picolé de chuchu, esse menino. Ele não é um menino brilhante, ele não é um cara, assim, com traquejo, sabe, de situações. Ao contrário. A gente vai discutir mais pra frente situações que ele vai agir como um grande babaca com ela. E pra mim, a beleza desse livro, o grande trufa, né, como diria o Léo do Piuí, a trufa que a gente encontra no meio dessa terra toda que é esse livro, é a forma como a Penélope vai reagir mediante alguns comportamentos do Colin. Ela não vai ser aquela mocinha doce, meiga e resiliente que fala: "Oh, meu Deus, eu fiquei tão nervosa porque ele estava aborrecido comigo. Eu acho que eu o magoei." Não, tem uma hora determinada ali que ela falou assim: "Mano, esse cara tá me tirando. Eu nem sei mais se eu gosto dessa criatura aí, porque claramente ele não é o cara legal que eu imaginava que ele era. Ele só é um babaca histérico, tá ligado?" A gente vai conversar melhor sobre isso. Enfim, e aí, permeando todas essa paixonite, nós temos, então, quando ela tem 17 para 18 anos, o surgimento também de uma figura chamada Lady Whistledown, que é uma colunista social que lança ali os seus jornais. Esses jornais, eles permeiam também os outros livros, e esses jornais contam fofocas da aristocracia e cria altas aventuras. Então, assim, esse livro, ele não vai se passar nesse período, esse comecinho que a gente entende como foi o apaixonar da Penélope pelo Colin, ele vem acompanhado de um pulo temporal, logo em seguida, de 10 anos, porque nesse período o Colin ficou viajando loucamente, porque é rico, né? Não pode ficar viajando, assim, não tem boleto para pagar. E a Penélope ficou esses 10 anos ali esperando por esse homem,
e pensando nele e, consequentemente, também endeusando, porque ela tinha consigo uma lembrança que acompanhou, que é uma lembrança infantil, né? Embora ela tivesse 17 para 18 anos, ainda era uma lembrança de uma menina que estava em formação, que não era uma mulher completa. Então, essa lembrança dele a acompanha e ela continua nesta paixão por essa figura que não necessariamente existe. E realmente não existe. A gente vai conhecer melhor o Colin durante o livro e a gente vai perceber que não existe. Essa figura endeusada que ela criou não corresponde à realidade. E aí eu acho interessante no livro, eu acho interessante também o fato que quando ele volta, né, ele fica viajando aí, um belo momento ele volta, ela está com 28, ele está com 33, então a gente aqui tem uma coisa que eu gosto particularmente muito, que é um romance mais maduro, de uma mulher madura com um homem maduro, porque 28 anos para mim é uma mulher já madura, com um cara de 33. Então, esse livro definitivamente não vai ser um YA, né? Aliás, todos os personagens ao redor da Penélope, inclusive os irmãos do Colin, que são 7, né? Você tem ainda uns irmãos menores, mas eles não aparecem muito. São pessoas que já se casaram, são pessoas que têm filhos. Então, a gente tem aqui uma história mais madura. Isso eu gostei bastante. Não me agrada hoje em dia romance adolescente. Não me agrada. Eu, com certeza, teria adorado romances adolescentes, especialmente o YA, na época que eu era, né, tinha meus 18, 19, 20 anos. Eu acho complicado hoje em dia, com 37, gostar disso. São conflitos que eu não compro mais, são conflitos que me são bobos hoje em dia. Eu tô numa outra fase da vida. E não tô falando mal, eu acho que todo mundo tem sua fase, toda literatura tem seu nicho. Eu não sou nicho de YA, queria falar nicho de YA. Eu não sou nicho de YA. Então, ter esse tipo de personagens mais maduros, me agrada muito. E aqui eu já vou fazer um adendo. Lendo o começo do livro e lendo isso, eu lembrei muito de Jane Austen em Persuasão. Atenção, eu não estou comparando Julia Quinn com Jane Austen. Não estou comparando. Mas é muito claro para mim que Julia Quinn, em algum momento, leu Jane Austen. Pela pesquisa que eu fiz uma pesquisa rapidinha, tá, gente? Não vou ficar falando que eu fiz uma grande pesquisa. Mas pela pesquisa que eu fiz, não é dito isso. Mas eu tenho certeza absoluta que esta moça leu Jane Austen. E leu muito Jane Austen. E eu tenho comigo que talvez ela tenha, sim, se baseado um pouco em Persuasão. Muito pouco. Por quê? Porque, assim como Persuasão, a gente vai ter uma personagem meio patinho feio. Assim como Persuasão, nós temos aqui um amor antigo do passado que é, então, resgatado. Assim como Persuasão, nós temos um protagonista masculino que vai de viagem e volta. Assim como Persuasão, nós temos a influência de uma família que acaba subjugando, acaba pensando muito mal, acaba tirando por baixo a protagonista. E a gente tem uma protagonista que, acima de tudo, durante a narrativa, toma as rédeas da sua própria vida, principalmente em relação ao seu relacionamento amoroso. Persuasão é um dos meus livros favoritos, gente, da Jane Austen. É uma coisa assim, tem uma versão para cinema em 95 que é... Ai, gente, é um primor aquela versão. Aquela versão, assim, gente, é fabulosa. Existe uma Persuasão da Netflix que eu nunca nem passei na frente, porque eu assisti o trailer, eu achei uma coisa pavorosa. Mas se você... E tem também uma versão para BBC nos anos 2000. Mas se você quiser ver a melhor, para mim, né? Para mim, gente. A melhor versão de Persuasão, procure a versão de 95. Essa versão é magnífica. E então eu acho que tem um pouco de Persuasão nesse livro. E acho que também é por isso que eu gostei tanto desse livro. Quer dizer, gostei tanto é uma expressão pesada. Eu gostei bastante, me diverti muito. Enfim, vou precisar entrar em alguns spoilers, então, antes disso, vou chamar os nossos patrocinadores. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois
Muito que bem. Vamos conversar um pouquinho antes sobre a escrita da Julia Quinn, né? Ou da Julie Pottinger. É uma escrita tranquila, não é uma grande escrita, você não tem, assim, uma finesse de construções e figuras, mas ela veio e se propõe a fazer uma coisa simples e fluida e consegue. Então, eu acho que a escrita não me desagradou e eu acho que é um livro bem escrito, tá? Já lemos coisas muito piores aqui, tá? O Paciente, por exemplo, A Última Ceia e o Paciente, Jesus Cristo, aquilo é muito mal escrito. Esse aqui não, a gente não tem esse problema aqui. Então, um ponto positivo. Eu acho que existe uma leve mudança de tom nesse livro depois que a história chega no meinho ali. Eu acho que o romance deles, né? Porque, obviamente, gente, é um livro clichê. Ele vai perceber que é apaixonado por ela, embora ela seja gordinha, porque ela continua gordinha, isso eu achei muito bacana. Embora ela seja gordinha, embora seja dito que ela é patinho feio, papapá, ele se apaixona por ela, eles são mega fogosos, porque tem cena de sexo aqui, óbvio. E se casam, e aí ele descobre o grande segredo dela, eles têm uma pequena crise, mas enfim, tudo termina muito bem no final. Essa mudança de tom, ela vai se dar no momento em que eles ficam noivos para depois se casarem. Eu gosto dessa mudança de tom. Eu acho que ela traz muito mais camadas para a história, especialmente para a personagem da Penélope. O começo do livro, eu acho bem moroso, porque a Julia Quinn, ela vai demorar. Ela não é uma autora que se demora em descrições visuais de cenário, mas ela se demora muito em cenas como, por exemplo, chá. E aí são páginas e páginas falando de biscoitinho. E aqui a gente não tem, por exemplo, o que a gente tem em Jane Austen. Que quando a Jane Austen, ela arma esse tipo de cena, isso é muito bom na Jane Austen, por sinal. Quando ela arma esse tipo de cena, um encontro de chá, uma ceia, um jantar na casa de sei lá quem. Quando ela tem esse tipo de encontro social, ela vai, na verdade, pegar essa cena e vai utilizar com uma leve ironia e um leve sarcasmo que são típicos dela. Ela vai utilizar para fazer, na verdade, uma grande crítica às organizações sociais do período inglês regencial. E todo aquele drama que eu comentei com vocês, sobre como as mulheres precisavam se casar como sobrevivência, como as mulheres precisavam se diminuir, ser muito resilientes, porque o mundo era dominado por homens, e como as organizações sociais eram complexas e ridículas ao mesmo tempo. Isso aqui você não tem nesse livro, tá? Essa finesse você não tem nesse livro. Isso significa que é um livro ruim? Não. Isso significa que não é Jane Austen, tá? É isso. Não é Jane Austen. Então você não tem esse tipo de subtrama, subtexto inteligente, assim. Você não vai ter aqui. Então, eu acho que o começo do livro, até eles finalmente se declararem um pro outro, é bem moroso. Eu acho que tem situações ali que são absurdas, que jamais ocorreriam no período regencial. Quando você lê muitos livros daquela época, você acaba entendendo um pouquinho, tá? Porque a realidade era bem complexa. Um pouquinho dessa valsa social que era eternamente feita. E, gente, não adianta. Você não vai ter isso aqui. Aqui você vai ter situações muito bizarras e muito mais puxadas para o moderno. Me custa crer que foi proposital isso, tá? Eu acredito que seja mais uma falta de conhecimento da Julia Quinn sobre a situação, sobre o período histórico. Eu acabo, então, apostando nisso, tá? Que ela não conhecia o período, então ela vai escrever desse jeito. Não acho que é uma ferramenta que a autora usa para atrair o público moderno, né? Ou seja, eu não acho que ela está servindo ali um anacronismo para que as pessoas possam entender melhor a história, até porque não é uma história complexa. Então, vamos entender isso, que os absurdos históricos estão colocados aqui mediante ao fato de que a autora não tinha conhecimento. E eu acho que a Shonda Rhimes, que é a criadora de Grey's Anatomy, que faz a série, ela compra isso e ela resolve assim, já que o texto tá mais puxado para o moderno, vamos modernizar. E aí ela faz, então, e ela entrega, então, as personagens falando muito modernês. Ela entrega a direção de arte super moderna, nada a ver com nada, meu Deus do céu, aquele negócio ali era tenso. Nossa, não, sério, eu fiquei muito chocada com o primeiro episódio e nunca mais voltei para assistir esse seriado.
Então, eu acho que é uma proposta ali dessa obra, tá? Eu não gosto, mas isso é uma opinião pessoal. No livro, acho que é capenga. Acho que atrasa a leitura. É um livro de 358 páginas que, se tivesse sido trabalhado melhor, esse começo, ela poderia ter 280 páginas tranquilamente. Aí eles ficam noivos, né? Porque aí eles vão, meio que ele percebe que gosta dela. Esse perceber que ele gosta dela é uma coisa muito louca, porque o que eu gosto desse personagem da Penélope, né, não do Colin, é que a mãe, durante muito tempo, vai encher o saco dela pra ela casar, até que vai vestir ela do jeito que gosta, vai fazer o cabelo dela do jeito que ela gosta, que a mãe gosta. E essa menina vai ser sufocada por essa mãe durante muitos anos. Até que a mãe larga ela de mão e ela pode, então, ter a capacidade de vestir-se do jeito que quer, fazer o seu cabelo do jeito que quer, e assim a gente tem um desabrochar de uma mulher aí. É neste momento que o Colin volta de viagem e encontra a Penélope. Então, a gente já tem aqui uma evolução desse personagem, uma evolução voltada para si mesma, não para o macho, tá? Uma evolução voltada para si mesma, onde ela escolhe as roupas que ela gosta porque ela gosta. Porque nem ela sabia que o cara ia voltar, primeiro de tudo. Quando ele volta, ele encontra ela, eles começam a conversar, porque ela é dito milhares e milhares de vezes que ela é inteligentíssima, e isso eu gosto da Julia Quinn. Ela diz e ela mostra, tá? Que ela, assim, é muito simpática, é muito inteligente, é muito esperta. Isso é bem bacana. Quando, aos poucos, todos esses encantos dela vão conquistando o Colin, ele entra numa pequena crise, porque ele fica assim, poxa, mas é a Penélope. Nossa, eu quero muito beijá-la. Poxa, mas é a Penélope. Ai, eu queria muito casar com ela. Ai, mas é a Penélope. Ai, eu quero segurar a mão dela. Ai, mas é a Penélope. Gente, esse cara fica falando isso todo o tempo. E assim, eu entendo que a autora falando assim, porque ele sempre a viu como uma irmã, porque ele sempre entendeu que ela estava ali à disposição dele, porque ele nunca reparou. Tá, mas é sério que é tão absurdo assim para esse homem olhar para essa mulher e perceber que sim, ela é uma mulher atraente? Nossa, sério assim? É tão difícil? É tão chocante para essa criatura? Nossa, que cara chato da porra, mano. Menino chato, menino chato. Sim, é a Penélope. Você tá afim, você tá com tesão nela. Você acha incrível ficar conversando com ela. E daí? Porque ela cresceu ali, amiga da tua irmã? Se toca, guri. Eu fiquei pé da vida com esse menino. Mas eu entendo lá o lado da autora de colocar dessa forma e tal. O que eu gosto é que a Penélope não se abala com isso. Em nenhum momento, a Penélope precisa mostrar a sua inteligência, o seu carisma, sua esperteza para atrair o Colin. O Colin tá lá. Ela tá há 10 anos afim desse cara. Ele está lá. Ela nem tem pretensão de namorar com ele. Faz tanto tempo que ela nem tem pretensão de namorar com ele. Então, todas as ações que a Penélope toma são para ela, são para a vida dela. Porque assim como para ele, isso é muito legal, assim como para ele, ela estava lá o tempo todo e era só mais alguém, o amor que ela tem por ele, a paixão que ela tem por ele, está lá. E ela tá tão acostumada que todas as ações dela são para ela, não são pro cara. Isso eu acho incrível, porque isso dá, na verdade, uma margem pro personagem crescer por si mesmo, e não pelo macho. Isso é muito legal. Enfim, eles vão se apaixonar, ele, no caso, por ela, né? Vão se apaixonar e e vão se pegar e vão ficar noivos e tal. E aí eu vou precisar falar, gente, é revelado, porque até onde eu sei, isso já foi revelado no seriado. A menina lá do Twitter me contou. Então, eu já li o livro sabendo. Mas, para quem não leu o livro, quem está acompanhando lá o quarto livro e não sabe, a Lady Whistledown é a Penélope, né? É a Penélope. E o Colin descobre, e o Colin fica puto da vida. E aí, a princípio, a grande desculpa dele é que, para ela publicar a sua coluna, o seu jornal de fofocas, ela tem que se arriscar muito. Ela tem que ir para um lado da cidade muito perigoso e enfim, sozinha, tal. Ele salienta muito que todas as vezes que ela postou coisas, né? Ela publicou coisas sobre a alta aristocracia, ela acabou criando inimigos, então as pessoas iriam odiá-la, ela ia se tornar pária da sociedade, se descobrisse que era ela e tal.
Mas a gente percebe que não é isso, que tem alguma coisa ali que tá realmente incomodando o macho. E a gente precisa entender que esse cara, ele viveu a vida inteira dele viajando. O irmão mais velho é o Visconde. O irmão mais novo, o irmão do meio, casou e foi viver a vida dele lá no interiorzinho, tá cagando pra sociedade. E ele tá numa puta crise, porque ele tá com 33 anos, não se casou, não fez nada na vida, nunca conseguiu, nunca construiu nada, então ele tá numa pequena crise. E aí, de repente, e aí, gente, mais uma vez, isso vem pra mim nessa tecla sendo batida. Ele olha pra Penélope, que é uma menina que ele sempre achou que estava abaixo dele, e não agora apenas vê ela como uma mulher lindíssima, mais inteligente que ele, mais engraçada do que ele, mais esperta do que ele, como também uma mulher que durante 10 anos enganou toda a sociedade, inclusive ele. E aí, cara, baixa uma inveja desse cara por essa menina, mas uma inveja. E é isso que eu acho que corrói tanto o Colin. Ele está com inveja e ele chega a um determinado momento do livro a verbalizar isso. Aliás, existe um trecho do livro muito pequeno, que é uma coisa de 30 páginas, que é uma DR que eles têm, que eles já estão até casados e tal, que é sobre isso, é sobre como ele nunca conseguiu nada na vida, como ele tem, assim, escritos muito bons, que são escritos da diários de viagem dele, mas que ele não tem coragem de publicar, porque isso é muito bacana do Julia Quinn. Por que ele não tem coragem de publicar? Porque ele não sabe lidar com a rejeição. Ele a vida inteira foi rico, bonito, branco. Ele não sabe o que é ser rejeitado. Ele tem muito medo de ser rejeitado. E aí vem uma menina que, ok, tinha grana, mas não tanta quanto ele, órfã de pai, ou seja, uma mulher a sua própria proteção dela, a mãe, as irmãs e ela, gordinha, que não era sendo considerada bonita, que sempre estava ali na casa, nunca foi uma pessoa, né, crescesse aos olhos, e tem uma fortuna, porque ela passou 10 anos vendendo os jornaizinhos dela lá de fofoca e ganha dinheiro com isso, enganando todo mundo e escrevendo. Aliás, eu sinto que a Julia Quinn, ela tenta emular muito a Jane Austen nas escritas da Lady Whistledown, porque ali tem uma ironia, ali tem um sarcasmozinho, mas são só durante as colunas, que são bem pequenininhas, então a história em si não tem. Continuando. Então ele percebe que assim, meu Deus, essa menina é muita areia pro meu caminhãozinho. E ele saca isso. Só que o posicionamento dele mediante a isso é extremamente agressivo. Ele não quer que ela assuma ela quer assumir para todo mundo que ela Lady Whistledown. Ele não quer que ela assuma. Ele não quer que ela cite que um dia ela foi Lady Whistledown. E aí chega determinado momento, que ela fala pra ele assim, mano... Ela não fala mano, né? Tipo, mate. Enfim. Ela fala assim pra ele, cara, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Eu passei 10 anos escrevendo. Eu passei 10 anos. Eu sei que é uma coluna de fofoca, mas foram 10 anos jogando na cara dessa sociedade as peripécias e as hipocrisias deles. Eu fiz uma fortuna pra mim. Eu não tenho vergonha disso, ao contrário, esse é o trabalho da minha vida. E você não quer, qualquer coisa que eu fale sobre isso, você grita comigo, você é agressivo comigo. E aí tem uma hora maravilhosa que ela chega e fala assim, cara, eu acho que eu fui muito injusta com você. Isso, eu achei, olha, eu demorei 2 anos de terapia pra chegar nisso daí, viu? Que ela chegou em 200 páginas. Ela vira pra ele e fala assim, eu cheguei no momento em que eu percebi que eu fui muito injusta com você, porque eu te endeusei, eu coloquei um peso em você de que você era perfeito. E agora eu vejo que você não é perfeito, então eu peço desculpas a você sobre isso. Porém, eu também preciso dizer, eu nem sei se eu gosto mais de você, porque o cara que você tá mostrando pra mim que eu não tenho certeza se eu curto, não. Olha o nível de maturidade de um personagem feminino num livro de chick lit, que a gente fala, né, que é um livro para meninas, assim, um livro para mulheres. Eu sei que livro não tem sexo, gente. Mas é um livro que é nichado para o público feminino, que, assim, no começo não dá nada para esse livro. E olha o nível de maturidade desse personagem. Foi super divertido ler isso. Aí, obviamente, que para o bem do livro, para o bem do relacionamento e para o final, bem do final feliz, ele percebe o babaca que ele estava sendo. Ele entende que a esposa dele é muito feliz do jeito que ela é muito realizada com tudo que ela fez e que o amor deles dois, né, o relacionamento deles dois, não é tudo na vida dela. É um
uma parte muito importante da vida dela. E ela se demonstra uma esposa que tá ali sempre falando pra ele, pô, seus escritos são muito legais, publica seus diários de viagem, não tenha medo se as pessoas não gostarem, você escreveu pra você, se não gostarem, tudo bem, sabe? Ela super, sabe, tá ali dando apoio moral pro cara, e aí finalmente no final ele percebe do nada, tá, gente? Percebe do nada. Percebe e aí meio que pede desculpas e ela assume que a Lady Whistledown pra todo mundo e todo mundo acha ela incrível. E aí acaba o livro. Mais uma vez, um livro muito divertido, um livro que não tem uma mega profundidade, mas ali, nesta partezinha, a gente encontra uma trufa muito bacana, porque nós temos nesse livro uma personagem muito bacana, que talvez até merecesse um livro melhor. Mas que tá ali, sabe? Que é bacana, que é legal. Não pretendo ler os próximos livros, não pretendo ler os livros anteriores. Eu acho que se você nunca leu nenhum desses volumes, realmente eu não senti falta de ter lido os outros. Eu acho que a história é bem fechada em si, nesses dois personagens. Não vou assistir o seriado enquanto eles não corrigirem aquela direção de arte ali, eu não vou assistir mesmo. Mas eu acho que me ajudou bastante esse livro em quebrar esse jejum literário, tanto que eu já peguei outro livro e já estou para terminar. Então vai ter ali no livro semana que vem! Yeah! E é isso. Assista Derry Girls e assista As Loucuras do Rei George, acho que vocês vão gostar. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está escutando o Li no Livro pelo Spotify no seu celular, por favor, nos dê 5 estrelas também. Temos episódios novos todas as segundas-feiras, às 17 horas. E temos alguns episódios especiais, algumas quintas-feiras, às 17 horas também. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.